Olá! Voltamos com o nosso canal, o canal do Aluno Aprovado. Hoje a nossa aula vai ser muito interessante, é a aula sobre o Iluminismo. E você que é do 8º ano do Ensino Fundamental 2, preste bem atenção, caneta e papel na mão e vamos à nossa aula. Boa sorte para todos. Vamos lá! Bom, iniciando aqui a nossa aula, tá, sobre Iluminismo, nós temos aqui alguns conceitos, né, de Iluminismo, ou alguns nomes que foram dados no período da Idade Média, tá? Aliás, o Iluminismo, ele vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? A gente vai estudar sobre isso mais especificamente, mas esses nomes foram dados na Idade Média para substituir a palavra Idade das Trevas, que foram dados a este período medieval, que simbolizava aí o analfabetismo da grande maioria, da grande parte da população europeia, já que 80% ou 90% da população medieval eram analfabetos. Tá? Então nós temos aqui a palavra iluminismo, que pode ser chamado também de ilustração ou século das luzes. E essa palavra aqui, luzes, tá? Ela nasce justamente por alguns teóricos desse período para substituir Idade das Trevas, tá? Ou Idade Obscura, Tempos Obscuros. Por quê? Porque simbolizava aí a maioria da população que não sabiam ler nem escrever e nem tinham acesso à educação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de iluminismo. Os termos iluminismo, ilustração ou século das luzes surgiram em oposição à denominação Idade das Trevas, forma com a qual os renascentistas denominaram a Idade Média em razão de diversos fatores, como um dos fatores eu já expliquei para vocês, a ideia de que os renascentistas da época denominaram a Idade Média como Idade das Trevas, se dá justamente pela grande parte da população europeia não saber ler nem escrever. Tá? Era o tempo do obscurantismo, assim denominado por vários historiadores. E Idade das Trevas também por alguns diversos fatores, como o primeiro fator a ser destacado era a estagnação do desenvolvimento científico. Aqui nós vamos conhecer e saber o que estava acontecendo na Europa antes do iluminismo, antes dos intelectuais da época surgirem com essa ideia aqui, ideia de iluminismo, ilustração ou século das luzes. Então o que é que estava acontecendo? Primeiro fator, a estagnação do desenvolvimento científico. O que é isso, professor? A sociedade medieval estava muito ligada ao feudo. Feudo, nós vamos estudar sobre isso de forma específica. Feudo era uma propriedade de terra que era conferida aos comerciantes da época, aos chamados senhores feudais. Então, feudo, propriedade de terra. A sociedade medieval estava muito ligado à terra, quando se fala aqui feudo, terra, ao trabalho artesanal e manual, ou seja, as pessoas que eram os vassalos, né? Os senhores feudais é chamado de suzerano, e os vassalos, que eram seus servos, eram as pessoas responsáveis por trabalhar de forma manual e artesanal, tá? De forma manual. Por quê? Porque o que prevalecia nesse período
era a agricultura. A economia desta época, a economia da Idade Média, era a base da agricultura, tá? Não havia estímulo para a tecnologia nem para novas técnicas de trabalho. Por que não havia? Primeiro que as pessoas, as pessoas da Idade Média, os europeus estavam habituados, tá? Condicionados a trabalhar de forma manual e artesanal, tá bom? Por quê? Porque eles estavam muito ligados ao feudo, à terra. Segunda coisa a destacar, qual era os fatores, qual era o outro fator que levava os renascentistas a chamar a Idade Média de Idade das Trevas? Era a dependência política em relação ao senhor feudal. O senhor feudal, como eu já falei, ele é o dono da terra, é o dono do feudo, tá? É o comerciante, é o chamado burguês desse período. É o cara que vai dominar a sociedade, tá? É o cara que vai ser chamado também de nobre. Então o que acontece aqui? As pessoas eram muito ligadas aos domínios senhoriais e aos acordos de vassalagem. Esse acordo de vassalagem é aquele acordo que vai fazer com que o suzerano, que é o senhor feudal, doasse uma parte da terra ao vassalo, que era seu servo, em troca de proteção e de trabalho. Tá? Então o senhor feudal vai doar uma parte da terra ao vassalo em troca de proteção e trabalho. Outro fator importante era a ausência do comércio. Tá? O que dominava, professor? Eu já falei, a economia era agrícola. Tá? O sistema de plantation, é claro que esse nome vai surgir aí especificamente no século 18 e 19, mas o sistema de plantation, ou seja, plantação e colheita, era uma economia baseada em agricultura. Então, existia a ausência do comércio. A economia feudal não passava da terra, ou seja, a terra era o ponto principal da economia. Já que a monocultura era a prática principal. Monocultura, mono, uma cultura. Que cultura era essa, professor? Cultura da plantação e colheita. Tá? Cultura do cuidado da terra, do cultivo. Tá bom? Outra coisa importantíssima, outro fator importantíssimo que levou os renascentistas a denominar a Idade Média como Idade das Trevas. A dominação da Igreja Católica no cotidiano das pessoas. E aqui tem uma questão bem interessante. Por quê? A Igreja nesse período era a instituição mais rica da Europa. Por quê? Porque a Igreja aqui, ela vai dominar a mente humana, quando se fala aqui cotidiano das pessoas, ela vai dominar a mente humana, não só no sentido fé, mas no sentido econômico, porque aí ela vai convencer com que as pessoas ricas desse período tinham que doar metade de suas riquezas para a igreja, senão eles iriam para o inferno. Aí você pergunta assim, então os pobres estavam atrapalhados, já que não tinham dinheiro. Pois é, era isso mesmo, era exatamente isso mesmo. Por quê? Os fazendeiros, os reis da época, os nobres, quando pecavam, eles tinham uma condição para não ir direto para o inferno. Qual era a condição? Era doar parte de sua riqueza, parte de sua terra. Tá? Então a igreja dominou a mente das pessoas, o cotidiano das pessoas. A igreja era quem definia quem seria salvo, olha aqui a palavra, salvo, ou seria condenado à perdição, a perdição eterna, né? Seria levado ao inferno, na dependência de suas condições financeiras. Ou seja, os pobres, quando pecavam, ele não tinha outra saída a não ser o inferno. Já os nobres, os reis, os proprietários de terras, os senhores feudais, não. Eles aqui tinham uma condição. Você doa metade de sua terra para a igreja e a igreja, quando você morrer, a igreja reza por sua alma e a sua alma não vai para o inferno, mas sim para o purgatório.
tá? E de lá se limpa e depois vai para o céu. Essa é a condição da igreja dada aos ricos da época, tá? Muito interessante isso aqui, muito interessante mesmo. Iluminismo é o nome dado ao movimento cultural. E aqui vem o conceito mais abrangente do que é iluminismo. Iluminismo é o nome dado a um movimento cultural, intelectual e filosófico que surge na Europa, com maior destaque para a França e Inglaterra, no século XVII, ganhando força no século XVIII. Foi criado por filósofos que acreditavam mais na razão do que na emoção, o que pode ser percebido nas principais características do iluminismo, que mostram o quanto eles valorizavam a busca pelo conhecimento. Tá? Para os homens daquele período, a valorização da razão, o que era a razão, professor? A razão era o conceito dado para a sabedoria e conhecimento em oposição ao analfabetismo. Razão, todas as vezes que você encontrar essa palavra razão na matéria de história, principalmente no assunto iluminismo, ela significa sabedoria e conhecimento que vai se opor ao analfabetismo que atingia 80%, 90% da população europeia medieval nesse período. Era como uma luz, ou seja, a razão, aqui a palavra razão, era como uma luz que ilumina as trevas da ignorância e obscuridade. Tá? Então os iluministas eram filósofos que acreditavam mais na razão, ou seja, no conhecimento, na sabedoria, como ato de libertação do homem. Tá? Acreditavam mais na razão do que na emoção. Muita gente nesse período, ou poderia dizer aqui 80% da população medieval, estava muito ligado à fé, tá? Estava muito ligado à emoção. Por isso, não se preocupavam muito com conhecimento nem sabedoria. E isso fazia com que essas pessoas se tornassem servas e dominadas e exploradas pelo absolutismo e pela Igreja Católica. E a gente vai ver mais adiante que o iluminismo é um conceito, vamos dizer assim, é um movimento criado justamente para derrubar o absolutismo, que era o poder central na mão do rei, os monarcas, os absolutistas, e derrubar também a autoridade e os privilégios da igreja. Tá? Eles vão lutar, os iluministas vão lutar principalmente contra isso aí, o absolutismo e a igreja. Tá bom? Outra coisa interessante, a partir da segunda metade do século XVIII, a crise do antigo regime é a mesma coisa de absolutismo, a crise do absolutismo, tá? A crise do antigo regime, historicamente também conhecido como absolutismo, período em que o poder central político estava nas mãos do rei, se intensificou. Ou seja, os reis estavam explorando de forma terrivelmente os trabalhadores, os camponeses da época. E o iluminismo, ele vai ser criado justamente para derrubar isso aqui, ó, o absolutismo. Ele vai criar ideias para que as pessoas cheguem à racionalidade, tá? Para que as pessoas tenham mais conhecimento e sabedoria e possam questionar e se libertar da ignorância e obscuridade. Agora, que ignorância e obscuridade era essa, professor? A dominação do absolutismo contra os pobres, contra os trabalhadores, e a dominação, a exploração também da igreja contra esses pobres e trabalhadores. Tá? É muito interessante isso aqui. A burguesia, apoiada pelo campesinato, apoiada pelos trabalhadores, quando se fala campesinato aqui, são os camponeses trabalhadores. A burguesia, claro que aqui não eram todos os burgueses que eram apoiados pelo campesinato, mas a burguesia
a grande parte dela, apoiada pelo campesinato, questionava os privilégios do clero e da nobreza. Aqui cabe uma atenção especial. Por que a burguesia, junto com os trabalhadores, questionava os privilégios da igreja? Porque a palavra clero aqui é a cúpula da igreja, clero, e da nobreza. Porque esses caras aqui, eles não trabalhavam, tá? A gente ouve muito a frase dizer o seguinte: o trabalho enobrece o homem. Tá, de certa forma sim, o trabalho ela dá dignidade ao homem, dá respeito, porque o homem se torna honesto, ganhando o seu pão de cada dia de forma honesta. Tudo bem. Mas no período medieval, os nobres não trabalhavam. Então há uma espécie de contradição na frase. Os nobres, esse cidadão aqui, junto com o clero, tá? Junto com o clero aqui, ó, a cúpula da igreja, eles não trabalhavam, eles viviam dos impostos pagos pelos trabalhadores, pelo campesinato, tá? Então, o iluminismo, voltando um pouquinho, o iluminismo ele vai espalhar ideias para que os trabalhadores se libertem da denominação dos absolutistas, que exploravam os trabalhadores através de cobrança de impostos muito altos, e também da dominação do clero aqui, ó, da igreja, dos reis e dos nobres que viviam através dos impostos pagos pelos trabalhadores, tá? Coisa que não é muito diferente de hoje, né? Nós pagamos todo tipo de impostos para sustentar os ditos nobres aí, né? O clero e assim por diante. Mas vamos lá. Na área econômica, as relações ainda predominantemente feudais entravam em declínio. Bom, o iluminismo ele vai levar as pessoas a um conhecimento ao ponto de elas clamarem por desenvolvimento. Quando se fala relações comerciais feudais, está se falando que a Europa ela não desenvolvia, ela não saía do sentido propriedade de terra, no sentido acordos de vassalagem, que era o senhor feudal, né, o suzerano, e os vassalos que eram seus servos. E as pessoas vai aprender através do iluminismo, vai conciliar através do iluminismo a ideia de que a Europa precisava se desenvolver e não estar mais presa aos ditames econômicos ditado pelo feudalismo, tá? Isso é muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Então, na área econômica, as relações ainda predominantemente feudais entravam em declínio, estavam indo à falência. Porque as pessoas estavam abrindo os olhos, as pessoas estavam tendo mais conhecimento, tá? As pessoas estavam tendo mais entendimento das coisas. Nesse contexto de crise social e inconformismo, veja que as pessoas já vão ficar inconformadas com a exploração dos reis, a exploração da igreja e a exploração por parte da economia que ainda era feudal, não se desenvolvia. Então diz, no contexto da crise social e inconformismo, os intelectuais aqui iluministas, procuraram respostas e soluções para os problemas da época. A esse movimento de renovação filosófica e intelectual dá-se o nome de iluminismo ou ilustração. Então o iluminismo ele vai justamente fazer com que as pessoas soubessem ler, escrever e tivessem mais consciência daquilo que estavam lhe explorando, que eram os reis, o clero e os nobres, tá? Através de impostos muito altos.
tá? Então vamos lá. Até porque, pessoal, a sociedade medieval ela era dividida por três partes. No topo da pirâmide, os reis. No meio, o clero e os nobres. E por último, os trabalhadores, os camponeses, tá? Que eram quem sustentavam as outras classes. Os trabalhadores trabalhavam e eles eram quem sustentavam as outras classes, tá? Não esqueçamos disso. Foi essa filosofia iluminista, aliada a outros fatores, que contribuiu para... Agora vamos ver aqui de forma mais específica como a filosofia iluminista contribuiu. De que forma? Vamos lá. Ela contribuiu para a derrocada do absolutismo, ou seja, ela vai fazer com que as pessoas entendam que a exploração dos reis eram ruins e não seriam mais necessárias a partir do momento que elas estivessem em contato com a razão, com o conhecimento e com a sabedoria. Porque a razão aí é um símbolo de luz e luz é um símbolo de liberdade. Ia dar liberdade às pessoas de questionar o rei, questionar a igreja, questionar os dogmas católicos, questionar os impostos altos e assim por diante. Então ela vai contribuir, a filosofia iluminista, aliada a outros fatores, vai contribuir para a derrocada do absolutismo, a derrocada do mercantilismo, ou seja, o mercantilismo, que é o mercado no centro de todas as coisas, vai aí permitir com que o comércio também trouxesse de forma, vamos dizer assim, parcial, né, de forma parcial, uma exploração também em relação aos analfabetos, aos trabalhadores. E por último, foi determinante para a ascensão da burguesia, mesmo não sendo uma ideologia burguesa. Ou seja, a filosofia iluminista foi determinante para a ascensão desse grupo aqui. Por quê? Porque esse grupo aqui era um grupo de comerciantes, na sua grande maioria, mas grupo de comerciantes que precisavam se desenvolver. E a economia europeia nunca se desenvolvia porque estava muito ligada à monocultura, à agricultura de subsistência. Então esses caras aqui, os burgueses, precisavam de desenvolvimento principalmente para a prática de troca, né, que é o escambo, a prática, a circulação do comércio, a circulação do dinheiro, a circulação de mercadorias, a circulação de especiarias e assim por diante. Mas como não se desenvolvia a economia, os burgueses vai de certa forma aí aderir ao pensamento iluminista. Os chamados filósofos iluministas eram, em sua maioria, membros da burguesia, como eu já falei para vocês, e faziam oposição às monarquias absolutistas. O que é isso aqui, professor? Monarquias absolutistas eram os reis, tá? Monarcas, reis, absolutista, o período da história em que é o controle político, social e econômico na mão desses monarcas. Então, os filósofos iluministas faziam oposição à monarquia absolutista, ao mercantilismo, aos privilégios da sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é uma sociedade baseada no conceito de nascimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um filho, uma criança que nascesse de um casal escravo ou servo, essa criança seria eternamente serva. Ela iria crescer dentro de uma família de servos e continuaria servo enquanto adulto. Já um filho, uma criança que nascesse numa família de nobres, eles dariam continuidade a essa nobreza, tá? Então,
privilégios da sociedade estamental. Os iluministas vão questionar isso aqui, por quê? Porque é que as crianças não poderiam ter liberdade de estudar para crescer na vida. Era assim, com essas palavras mesmo, né? Ou com outras palavras, mas era dessa forma, que os iluministas vão questionar isso aqui. O filho de um escravo tinha que ser escravo para sempre, por quê? E um filho do nobre tinha que ser nobre para sempre, por quê? Não. Tá? Que a sociedade estamental também pode ser chamada de uma sociedade elitista, uma sociedade de elites, tá? Onde a educação era apenas para pouco, para elites, enquanto os trabalhadores, servos, pobres não tinham direito à educação. Então, o iluminismo vai questionar isso aqui, sociedade estamental. E vai se opor também à influência cultural da Igreja Católica. Influência cultural da Igreja Católica. Gente, eu já falei para vocês que a Igreja Católica, ela dominava o mundo, não só no sentido fé, mas no sentido econômico. Mas também no sentido cultural, porque as pessoas não tinham liberdade de escolher qual era a vida, culturalmente falando, que elas teriam que escolher. Elas teriam que viver sob o ditames dos dogmas católicos. Tá? Então, o iluminismo, voltando, os chamados filósofos iluministas eram, em sua maioria, membros da burguesia e faziam oposição, ou seja, eram contra as monarquias absolutistas, ou seja, aos reis, ao mercantilismo, aos privilégios da sociedade estamental e à influência cultural da Igreja Católica. Esses filósofos iluministas vão lutar por direitos. Esses filósofos vão lutar por direitos. Direitos de quem? Direitos dos nobres. Aliás, direitos dos trabalhadores, direitos dos pobres, direitos dos analfabetos a ter acesso à educação, direito dos analfabetos a ter acesso à leitura, a saber escrever, ler, direito dos trabalhadores a terem seus direitos trabalhistas, né? A não ser mais um trabalhador escravo, e sim um trabalhador assalariado, e assim por diante. Por isso, seus principais pensamentos eram, quais eram os principais pensamentos iluministas? Eram racionalismo. Os pensadores iluministas acreditavam que somente a razão poderia legitimar uma verdade científica. Portanto, toda a base do conhecimento sobre o homem e a natureza deveria ser justificada através da ciência, ignorando qualquer fator teológico e metafísico. O que é isso aqui, professor? É que a razão, o pensamento racionalista, ela vai dizer que o homem, o conhecimento sobre o homem e sobre a natureza, deveria ser justificado apenas através da ciência e não mais através da religião. Tá? Não mais através da religião. Por quê? Gente, isso aqui é uma coisa séria. Como a sociedade europeia era muito ligada à igreja, à religião, e a religião, o pensamento teológico, os ensinos teológicos, né, dos teólogos da época, dos padres, do papa, dos monges e outros, eles dominavam a mente humana, mas o racionalismo vai dizer que o estudo, ou seja, o conhecimento do homem, sobre o homem e sobre a natureza, deveria ser justificado através da ciência. Como eu disse no começo da aula, o iluminismo é um dos movimentos que vai gerar uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. É porque o iluminismo também vai participar do auge, da hegemonia da ciência sobre a fé. A partir do momento que o homem vai dando lugar à ciência, a fé vai perdendo a sua força. E aqui cabe um comentário bastante interessante. Tem um filósofo muito conhecido chamado Friedrich Nietzsche, tá? Filósofo do século XIX.
que ele vai citar uma frase muito importante e interessante. Ele vai citar a frase Deus está morto. Muitas pessoas religiosas pegaram essa frase e fizeram uma confusão com ela. Na verdade, a frase Deus está morto, Nietzsche não quis dizer que Deus, o Criador, o Eterno, o Criador de todas as coisas, estava morto. Não, não foi isso que ele quis dizer. Por quê? Porque Nietzsche é de uma família cristã. Nietzsche nasce no seio de uma família cristã. O pai de Nietzsche era um pastor. Tá? A família de Nietzsche era muito ligada à religião. Então Nietzsche não está dizendo que o eterno Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, estava morto. Mas ele estava dizendo que a fé estava que a ciência estava vencendo a fé. Ou seja, quando Nietzsche estuda a Idade Média, quando Nietzsche vai estudar a antropologia da Idade Média, a história do homem, lá na Idade Média, ele vai perceber que o homem, na Idade Média, quando adoecia, ele ia buscar a reza da igreja, dos padres, e por isso tinha que doar a sua riqueza. Mas na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna, o homem, quando adoece, ele vai atrás da ciência, ele vai buscar resposta na ciência, nos médicos, nos hospitais, tá? Então, esse comentário é bastante interessante fazer isso aqui para que as pessoas não façam essa confusão. Repetindo, Nietzsche não disse que Deus, o Criador dos céus e da terra, estava morto. Nietzsche disse que a fé estava perdendo espaço para a ciência. Ou seja, para Nietzsche, quem estava morrendo foi a fé. O pensamento teológico, a dominação teológica. Tá? Então o racionalismo, ela vai dar razão, tá, à ciência, ela vai dizer que o estudo, o conhecimento do homem e da natureza só é justificado através da ciência, ignorando, ou seja, deixando de lado a fé e outros pensamentos. Tá? Outro pensamento dos iluministas, anticlericalismo. Os pensadores iluministas criticavam violentamente a Igreja Católica e seus privilégios. Aqui tem uma coisa interessante. Existia um documento nesse período que era um documento chamado Direito Divino dos Reis e Direito Divino do Papa. Os reis e o Papa eram considerados representantes de Deus através desse documento. Então tudo que o Papa e os reis fizessem ou dissessem seria, para a maioria das pessoas, estaria vindo do próprio Deus. O iluminismo, ele vai criticar isso aqui, ó. Ele vai dizer, não, os padres, o Papa, o rei, são apenas homens. Tá? E eles vão criticar de forma violenta a igreja e seus privilégios, porque através desse documento, Direito Divino do Papa, em que dizia que o Papa era representante legítimo de Deus, os padres eram representante legítimo de Deus, faziam com que a igreja sobressaísse e explorasse os trabalhadores, obtendo todo o privilégio que existia nesse período. Tá? Dos críticos, ou seja, dos filósofos críticos contra a igreja, o mais incisivo foi Voltaire, que defendia a necessidade de combater a igreja, de lutar contra a igreja, de lutar contra o dogma, contra a exploração da igreja, sem destruir a religião. Para Voltaire, a religião era importante, porque a religião levava as pessoas ao arrependimento, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da fé, ao conhecimento de boas práticas, a ser honestos, a serem pessoas de boas índoles, mas era necessário combater os dogmas, tá? Os ensinamentos, a exploração. Outro pensamento iluminista também, muito interessante, os iluministas eram contra o liberalismo econômico. Eles criticavam não só, tá, o anticlericalismo, tá? Eles defendiam com que a razão fosse ignorasse toda
todo pensamento teológico, todo pensamento da fé e também o liberalismo econômico. Os teóricos dessa doutrina, ou seja, do iluminismo, combatiam a intervenção do Estado na economia. Os iluministas eram contra a intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque eles defendiam a liberdade de produção e de comercialização. Eles defendiam a liberdade econômica. Para o iluminista, os reis não precisariam estar intervindo na economia. Por quê? Porque eles defendiam uma liberdade econômica. A Europa poderia fazer parcerias econômicas, transações econômicas com outros continentes sem a intervenção de um rei. Por esse motivo, suas características mais marcantes estavam relacionadas a características dos iluministas, do iluminismo, estavam relacionadas a liberdade, igualdade e fraternidade. Ô professor, liberdade de quê? Liberdade econômica. Como eu já falei, liberdade econômica para fazer parcerias e transações econômicas com outros continentes. Liberdade política, as pessoas deveriam escolher e participar das decisões políticas da Europa. Liberdade religiosa, o Estado não poderia ser um Estado laico, um Estado laico. O que é um Estado laico, professor? O Estado laico é um Estado em que apenas uma religião é oficial, apenas uma religião domina. Na Europa, a religião predominante era o cristianismo. Era a Igreja Católica que dominava. O iluminismo, ela vai fazer com que as pessoas tenham liberdade religiosa, ou seja, as pessoas poderiam seguir a religião que elas quisessem. Liberdade também de pensamento e de expressão. As pessoas, aqui tem uma coisa interessante, pensamento e expressão. As pessoas, quando passam a conhecer e a entrar em contato com o pensamento iluminista, as pessoas vão ter liberdade agora de questionar a exploração da igreja e a exploração dos monarcas contra os trabalhadores, contra os pobres. Tá? Então, essa é a liberdade garantida pelo pensamento iluminista. Outro pensamento era a igualdade. Igualdade de quê, professor? Igualdade de direitos para todos. Todos deveriam ter direito. Todos deveriam participar das decisões políticas, principalmente os menos favorecidos. Todos tinham direito a trabalhar e receber salário. Todos tinham direito de opinar e questionar os reis, os dogmas católicos. Ou seja, igualdade de direito para todos. Mulheres, homens, pretos, brancos, católicos, judeus, muçulmanos e assim por diante. E por fim, fraternidade. Fraternidade para que existisse uma sociedade mais justa e equilibrada, já que a grande maioria da população eram pobres. A grande maioria da população eram pobres, passavam fome, viviam em condições de vida de forma, vamos dizer assim, condições miseráveis, né? Condições miseráveis. Então, o pensamento iluminista era relacionado a liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui nós vamos ver os principais filósofos iluministas e suas ideias. Antes de falarmos sobre as características do iluminismo, aliás, a característica do iluminismo já falamos, né? É interessante citarmos os principais filósofos que fizeram parte do movimento. Veja a seguir quem são eles e quais eram as ideias que defendiam. Vamos lá. Primeiro, Jacques Rousseau defendia a liberdade de todos na decisão política, ou seja, liberdade para opinar e tomar decisões, o que é chamado de democracia direta. Acreditava que o homem nasce livre e é corrompido pela sociedade, e era um crítico ferrenho da propriedade privada. Para Jacques Rousseau, as pessoas tinham que ter liberdade para opinar, tomar decisões. Ele acreditava que o homem nasce livre, mas a sociedade o aprisiona, e era crítico da propriedade privada. Para ele, a propriedade tinha que ser coletiva e não propriedade de uma pessoa ou de um grupo. Tá? Aqui tem é a partir daqui que nasce a base para o socialismo. Tá bom?
John Locke foi um grande defensor dos direitos individuais, incluindo a liberdade de expressão. Criador do empirismo, a palavra empirismo quer dizer que tudo tinha que ser, todos os estudos tinham que ser baseados em experimentos. Empirismo, que é a ideia de que o indivíduo nasce totalmente livre de crenças. Olha, o indivíduo nasce totalmente livre de crenças, tá? E características ligadas ao comportamento, formando sua personalidade de acordo com as experiências. A palavra empirismo quer dizer experimento, experiências, tá? O homem deveria ser estudado pelas suas experiências, segundo John Locke. Montesquieu, criador da teoria de divisão de poderes, que hoje é seguida por muitos países, incluindo o Brasil, que é legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, como a gente sabe, é a presidência da República, é o presidente. Executivo são os parlamentares, o Congresso Nacional, que são os deputados e senadores. E judiciário, aliás, legislativo é o Congresso Nacional, tá? Deputados e senadores. Executivo é o presidente da República, é aquele que executa. E o judiciário é aquele que examina, que julga as leis. Então, legislativo cria a lei, o presidente executa e o judiciário ele pune ou absolve através da lei. Considerava o poder executivo especialmente importante para o fato de que as leis deveriam representar a sociedade. Aqui, ó, poder executivo, presidente da República, deve-se executar ou não uma lei, tá? E isso era importante para Montesquieu, pelo fato de que as leis deveriam representar a sociedade. Voltaire, um grande crítico da Igreja Católica por conta da sua interferência na política francesa da época. Voltaire, assim como John Locke, defendia a liberdade de expressão e o pensamento que ficou conhecido como liberalismo, liberdade econômica, tá? Liberdade econômica. Além desses filósofos, o movimento iluminista também contou com a participação de Adam Smith, que também foi um grande intelectual da época, Denis Diderot e Emmanuel Kant, entre outros, né? Teve vários, mas Adam Smith, Denis Diderot e Emmanuel Kant se juntam com os principais pensadores iluministas. No resumo geral, para que a gente possa entender a aula de forma no resumo geral, vamos lá. As principais características do iluminismo. O iluminismo era baseado em 3 pilares, que são a razão, liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência. As características que você verá a seguir mostram que esses 3 ideais centrais nortearam o movimento. Suas ideias foram inicialmente defendidas por filósofos e economistas. Filósofos e economistas criaram a ideia que pautavam o iluminismo. Deram esse nome ao movimento porque eles se apresentavam como propagadores do conhecimento. Lembra quando eu falei da palavra razão? Razão ou luz? Pronto, propagadores da razão, da luz, do conhecimento. Utilizando como metáfora a luz, como falei para vocês. Inclusive, por esse motivo, em desenhos animados e histórias em quadrinhos, os personagens aparecem como uma lâmpada sobre a cabeça quando tem uma ideia. Eu não sei se vocês já perceberam ou já ouviram alguém quando tem dúvida de algum assunto aí chega para você e diz assim: fulano, me dá uma luz. Essa ideia, essa frase, ela nasce justamente nesse período. Período do iluminismo. Período iluminista. Que é a ideia de luz, a ideia de esclarecer um assunto em que alguém está em dúvida ou não tem o conhecimento daquele assunto. Oposição ao absolutismo. Os iluministas eram totalmente contra o absolutismo, ou seja, contra os reis, contra os monarcas, que foi uma forma de governo presente na Europa entre os séculos XVI e XIX.
e que dava ao rei o poder absoluto e muitos privilégios. Dentro dessa organização política, o povo, que era a maior parte da população, não tinha qualquer direito ou voz ativa. Aí, pessoal, não tinha qualquer direito ou voz ativa. Tá? O iluminismo, ele vai questionar isso aqui, ó. Por que o povo não tinha voz ativa e direitos? Tá? Então, o iluminismo surgiu como uma forma de combater isso e promover a liberdade de escolha e de pensamento. Muito interessante. Liberdade política, econômica e religiosa. A liberdade que foi citada anteriormente como um dos pilares do iluminismo representava a ideia de que todo indivíduo é livre para agir de forma autônoma. Isso incluía escolher sua crença religiosa e tomar decisões em relação à economia e política, o que era totalmente o oposto do regime absolutista. Ou seja, o regime absolutista, os monarcas, os reis, não permitiam com que as pessoas tivessem voz ativa e que as pessoas tivessem liberdade de escolha. Tá? Que as pessoas tivessem direito de escolha. Além da liberdade, o movimento pregava a igualdade, principalmente como uma forma de acabar com os privilégios do clero e da nobreza. Valorização da razão acima de tudo. Outro pilar do movimento iluminista foi a busca pelo pensamento racional, que era visto como o principal caminho para se obter conhecimento. Os iluministas defendiam que as pessoas deveriam aprender a pensar por si mesmas, porque assim teriam acesso à liberdade, que era uma de suas principais bandeiras. O iluminismo defendia a educação para todos. Um dos marcos do iluminismo foi a criação de enciclopédia, que são livros que contêm todo tipo de conhecimento. Entre os anos de 1751 a 1780, a primeira obra do tipo foi publicada, contendo 35 volumes com um resumo de todas as informações racionais e históricas que tinha na época. Então essa enciclopédia aqui, ó, foi bastante importante para a propagação do iluminismo, propagação do conhecimento, da luz. Tá? Aqui, o iluminismo foi um movimento muito importante, tanto que muitas de suas ideias são seguidas até hoje. A própria Constituição Federal do Brasil, criada em 1888, que é a lei máxima do nosso país, foi criada com base em várias ideias iluministas, principalmente as ideias dos direitos individuais, tá? Direito de escolher crença, direito de opinar, direito de expressão, né? Direito de votar, direito de buscar, vamos dizer assim, lutar pelos seus direitos, trabalhadores lutar pelos seus direitos, né? Direito à educação para todos, direito a uma vida digna e justa para todos. Então, para finalizar, isso aqui é muito importante. O iluminismo foi um movimento muito importante, tanto que muitas de suas ideias são seguidas até hoje. A própria Constituição Federal de 1988, que é a lei máxima do Brasil, foi criada com base em várias ideias iluministas. O iluminismo, ele não só vai influenciar a Constituição brasileira, mas ele também vai influenciar muitos movimentos de independência, né? Poderemos citar aqui a independência da América, que nós vamos estudar aqui uma aula específica, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, que também foi influenciada pelo pensamento iluminista, a independência, a Revolução Francesa, que nós vamos estudar de forma específica, também foi influenciada pelo iluminismo. Depois da Revolução Francesa, aí vem o período napoleônico, que vai tentar derrubar todos os monarcas da Europa, e outros eventos históricos que vai receber influência do iluminismo. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva aí no nosso canal, você que não é inscrito ainda. Compartilha aí o nosso vídeo. Dá um like aí no nosso vídeo aí e faça com que o nosso canal cresça para o bem e para o conhecimento de todos. Bons estudos para todos
e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Até a próxima.